Assustador. Os motivos que Bolsonaro e Lula, os dois presidentes, estão falando dos municípios e querem fazer mais prefeitos e vereadores. Entenda. Duas forças a seguir. Duas forças. Uma com a máquina pública, recursos e investimentos, ou seja, Lula e PT, que estão com a máquina federal na mão e querem prefeitos e vereadores do PT ou aliados pipocando, comandando as cidades do Brasil. Do outro lado, Bolsonaro, afastado dos holofotes, chamado de inelegível. mas é o único que lota a Paulista sem pagar para isso. Ambos, Lula e Bolsonaro, têm o mesmo desejo. Eles querem fazer mais prefeitos e vereadores. E agora, você vai entender o que está por trás disso. Antes, vem comigo, deixa seu like, segue, dá uma força. E vamos aos fatos, Paraná e Brasil. Primeiro, é preciso entender que existem duas forças a seguir. Duas forças que movem a política brasileira. Calma, não é Bolsonaro e Lula, é outra força. A primeira é um interesse particular de nossos representantes. Sujos, obscuros ou não. Interesses particulares movem a política. Aprenda isso. Segundo, é o período eleitoral. Um evento, uma pequena indústria que move muita grana e move muito interesse. E ocorre de 2 em 2 anos. A campanha vira o nosso lindo Brasil de cabeça para baixo. Este processo chamado eleição, tão essencial para o pleno funcionamento da democracia, lá no poder dos poderes. Ele é muito importante e se tornou uma gigantesca troca de favores financiada com o seu dinheiro. Tá, Roberto Lobo, mas o que Brasólia tem a ver com a minha cidade no Paraná ou em qualquer município do Brasil? Minha gente da minha terra, povo querido, gente amada, gente que mora no coração da gente. E blá, 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 escreve o redator de discursos do seu político. Seu político geralmente fala assim, né? Eu sei, já escrevi vários discursos. Nas eleições municipais, os principais interessados não são necessariamente os candidatos a prefeituras e câmaras de vereadores de sua cidade. Na grande maioria das cidades, quem realmente está envolvido nessa disputa são nossos fantásticos, perfeitos e apaixonados pelo povo heróis da nação, deputados e senadores, governadores e, é claro, a presidência da República. E no Brasil, os dois presidentes, o que está no poder e o que lota avenidas e aeroportos deste país, ambos estão de olho nas eleições. Entenda agora como tudo funciona. O fascinante modelo eleitoral elaborado em Brasólia gerou uma situação em que, dos 513 deputados federais, apenas 28, isso mesmo, apenas 28 foram realmente eleitos através do seu voto em 2022. Os outros 40 e 85 parasitas foram puxados pelo coeficiente eleitoral. É o mesmo? Sim, o mesmo cenário é visto em todas as outras eleições realizadas neste país. Existe toda uma lógica, é claro, por trás desse sistema. Guarde isso, sistema eleitoral. E se você quer entender de política, tem que primeiro entender a lógica do sistema. E antes que você pergunte quem sou eu para explicar, olha, 30 anos trabalhando profissionalmente em campanhas eleitorais, e acredito em todas as esferas, nos dão um pouquinho de conhecimento. Posso dizer que entendo assim um pouquinho, então vou resumir como funciona o nosso sistema. Repito, sistema eleitoral. O resumo é, primeiro, o sistema é bruto. E a elite política quer se manter no poder. E o coeficiente eleitoral é a forma mais fácil e também a técnica mais rasteira que os partidos brasileiros utilizam para ficar no poder. Os donos do poder, para inflar os seus coeficientes, convencem meia dúzia de famosos em decadência a entrarem na política. Estes animais servirão como puxa-votos em todos os pleitos. Uma dessas figuras deploráveis consegue gerar um burburinho, um grito da galera, garantindo o voto de protesto do brasileirinho com QI abaixo da média, diga-se de passagem. Este se acha super engraçadão votando em um palhaço. E o palhaço se elege. Os políticos é tudo ladrão, só aparece na eleição, nada vale nada, etc. Discurso que a gente ouve nas ruas da cidade, em qualquer cidade. Mal sabe você que os milhões de votos de protesto
No candidato engraçadão, garantiram a cadeira dos 38 parasitas da legenda, que fizeram 20 mil votos, lotando o Congresso Nacional. E com o político, é tudo ladrão, etc e tal, e você gosta de falar, e noves fora, bora votar no engraçadão, o famosinho do YouTube. Você ajuda sempre o grandão. Mas é claro que as coisas não são tão fáceis assim. Os puxa-votos são um produto escasso, disputado à tapa pelos dirigentes partidários. E mesmo com eles na equação, para você se tornar um deputado parasita que está no Congresso mamando o nosso dinheiro há 3, 4 décadas, sem que ninguém saiba o real motivo de você estar lá, primeiro, você precisa entrar no game. Claro, para garantir os seus 30 mil votinhos, será necessário tomar para si o controle de uma classe muito local na sua cidade. Uma classe organizada. Taxistas, professores, evangélicos, LGBTs, militares, etc. Enfim. E também você precisará de várias cidadezinhas que irão servir como seu curral eleitoral particular. Por isso, você vê nas eleições, por exemplo, um deputado que na tua cidade pegou aí 8, 9 mil votos, se a sua cidade for mais de 100 mil habitantes, é a média que eles tentam buscar, mas no final você vai ver o cálculo dos votos desse cara e ele chega com 80, 90, 100 mil votos. Pegou o restante nas pequenas cidades, onde parece um semideus no voto. É aí que o interesse do executivo e legislativo, a nível estadual e federal, seja governadores, presidentes, entram em cena nas eleições municipais. E os excelentíssimos precisam garantir o maior número possível de prefeitos e vereadores alinhados aos seus interesses, e que esses sejam eleitos não por um projeto político ideológico que visa garantir um futuro próspero à nação, e sim para garantir que daqui a 2 anos, depois do pleito eleitoral municipal, lá no pleito estadual e federal, esses mesmos prefeitos e vereadores eleitos através do apoio midiático e de emendas parlamentares devolvam o favor aos seus deputados queridos, garantindo assim que centenas de deputados genéricos façam suas cadeiras. Por isso, este cara aqui, que parece estar falando asneira, mas não tá não. Vai ter eleição outra vez esse ano. Vai ter eleição. E a gente não pode votar no imbecil que fala mais bobagem. A gente não votar no imbecil que mais agride os outros. A gente tem que saber quem é que a gente escolhe para ser vereador, quem é que a gente escolhe para ser prefeito, porque é essa gente que vai mudar ou piorar a qualidade de vida da gente. É isso que tem que acontecer nesse país. Voto em troca de cargos e emendas parlamentares. A política brasileira está alicerçada nesse intricado sistema de interesses particulares. E o grande protagonista desse jogo, como você já deve imaginar, no Brasil, é o Centrão, a força política mais importante do país desde a década de 80. Todos os governos, senhoras e senhores, todos os governos da República Presidencialista fizeram parte do Centrão ou firmaram alianças com eles. E a única vez que um presidente tentou governar sem o Centrão, ele não deu muito certo. Caçaram o cara, porque ele não seguia as regras e usaram, acredite, um Fiat Elba para isso. Não precisa grande motivo não. Em 1992, após 2 anos e meio de Fernando Collor na presidência do país, acontece um escândalo no Brasil. Seu irmão, Pedro Collor, oferece uma denúncia à revista Veja. A denúncia era de um esquema de corrupção envolvendo Paulo César Farias, que além de tesoureiro de Fernando Collor, era também o seu, abre aspas, testa de ferro. Entre outras acusações, estava a denúncia de que um carro teria sido comprado, através de uma conta bancária fantasma de PC Farias. Eu quero dizer o seguinte, essa questão do Fiat Elba, o que aconteceu com esse Fiat Elba? Eu tinha um carro grande, O Fiat Elba de Collor, de placa amarela FA1208, e depois com a placa cinza JDP 7269, era a versão Weekend, ano e modelo 91. O presidencialismo brasileiro é uma gigantesca piada. O presidente da República não consegue fazer absolutamente nada sem o Congresso Nacional. Este é literalmente o pior cenário possível. Um parlamentarismo com um presidente. Fato que torna qualquer crise entre os poderes um verdadeiro pesadelo, pois não dá para se livrar do chefe do executivo simplesmente desfazendo a coalizão. É necessário um traumático e longo processo de impeachment. Dentre todos os desastres causados pela Constituição de 88, o presidencialismo de coalizão é o pior de todos eles. E a forma que o Partido dos Trabalhadores, isso mesmo, o PT,
utilizou para contornar esse problema foi botar o Centrão na folha de pagamento. Buscou o apoio do parlamento em troca de dinheiro. Só que os bons ventos estavam mudando. As jornadas populares de junho de 2013 fizeram com que esse indispensável apoio do Centrão se tornasse caro demais ao regime petista à época. E o país queimou por um mês inteiro. E as coisas, por pouco, não tomaram um rumo completamente diferente. Neste contexto, o explícito projeto de aparelhamento da máquina estatal se tornou o objetivo prioritário do PT. A eleição de 2014, por exemplo, não era simplesmente a disputa pela reeleição da Dilma. Essa era a guerra para garantir mais 12 anos no poder, porque em 2018 Lula iria voltar. Mas aí a Dilma foi cassada, Centrão se desgostou com ela, e o Centrão iria tomar o poder, esse era o desejo, mas surgiu no meio do bolo uma curva de rio inesperada. Mas Bolsonaro ficou 4 anos apenas. E Lula, o herói, saiu da cadeia, porque era o único que poderia derrotar a curva de rio. E não foi inocentado, não. Segundo as leis, ele não tinha mais idade para ficar preso. Mas tem idade para ser presidente. Bem, enfim, ele está no poder e voltou. Voltando ao princípio, nada é mais divertido em nossa desesperadora república que o ano eleitoral. De 2 em 2 anos, nossos excelentíssimos representantes democraticamente eleitos deixam Brasília vazia para seguir em peregrinação a Roma, não, Tibete, não, para seguir em peregrinação nas cidades, onde pensam ser meio-donos, angariando votos, é claro, a fim de garantir mais um mandato forrado de regalias e privilégios. O discurso quase é sempre o mesmo. Nós vamos solucionar todos os problemas da sua cidade, os problemas, enfim, você é meu querido, minha querida. Problemas que esses mesmos deputados estaduais e federais não solucionaram nos anos anteriores. Gente, eu sei, está sendo péssimo viver no Brasil nesses últimos 500 anos. Entra a república, sai a república, e parece que o poço está cada vez ficando mais fundo. Mas não fique triste. Os 2 presidentes, sim, os 2 presidentes têm uma solução para esse problema. E quem fala muita bobagem, quem fala muita asneira. Vocês sabem o momento de mentira que vive esse país. Você sabe que tem gente que levanta de manhã mentindo no celular, almoça mentindo, vai no banheiro mentindo. A gente não votar no imbecil que mais agride os outros. A gente tem que saber quem é que a gente escolhe para ser vereador, quem é que a gente escolhe para ser prefeito. 2024 agora, temos eleições municipais. Vamos caprichar no voto, em especial para vereadores. E também, porque eu dizia, para prefeitos também. E nos preparemos para 26, porque nós podemos decidir o futuro de todos vocês. E também dizer que nós não podemos concordar que um poder tire do palco político gente da minha terra, meu povo, gente querida, gente amada, gente do coração da gente, nos resta a opção. Ou você vai de Lula e de PT e de seus maravilhosos candidatos a vereador ou a prefeito, ou vamos de Bolsonaro, anti-PT e seus maravilhosos candidatos. Não tem como fugir. Eles estão chegando. Prepare o café, bolinho, ou ano eleitoral.